Fala, tropa, rapaziada, já vem chegando aí, compartilha a live pro YouTube entender e recomendar o nosso conteúdo aí. Brigadão pela moral que vocês deram, a gente conseguiu 4 mil inscritos em 4 dias. Pô, recorde aqui no canal, um canal chegando a 5 meses, com quase 20 mil inscritos. Estamos chegando essa semana também a marca de 3 milhões de visualizações. Pô, agradecer a vocês, toda a moral que vocês estão me dando, acreditando no canal. Porra, fidelidade que vocês têm com a gente aqui, a proximidade. Porra, tá ruim isso aqui, Rafael, é melhor melhorar isso aqui, ó, tá bom aqui. A gente sempre lê vocês aí, o que vocês recomendam pra gente através aí da plataforma YouTube. Vocês sempre notificam pra gente o que tá dando certo, quem são os convidados que nós temos que chamar, e a gente sempre procura atender vocês, porque são vocês que são o personagem principal aqui do canal, né, junto com os nossos convidados. Então, só sirvo aqui de liame, aqui de ligação entre vocês e os nossos convidados aqui, as autoridades que vêm no programa. Então, sem mais delongas aí, só agradecer a tudo que vocês fizeram por mim em 2022 e continuam fazendo no início desse 2023. Doutora Gabriela, muito obrigado pela presença da senhora aqui. Me sinto lisonjeado de ter uma autoridade como a senhora falando de um assunto importante para a nossa sociedade, que muitas das vezes não chega nas mídias tradicionais, mas o YouTube e a internet, de maneira geral, ela está aqui para isso, para democratizar a informação e a gente poder levar ao nosso público os assuntos que são pertinentes para a nossa sociedade. Então, um assunto de violência contra a mulher é um assunto primordial para que a gente discuta, até para que a gente possa performar e melhorar ainda mais a lei que já está em vigente. Então, só agradecer a senhora, a presença da senhora aqui, e vai contribuir muito com a nossa elucidação sobre algumas dúvidas que eu mesmo tenho sobre esse assunto aí. O microfone é da senhora, para a senhora agradecer quem a senhora quiser, agradecer os policiais da senhora, as delegadas que estão aí sob a coordenação da senhora, mas mais uma vez aí, obrigado pela presença da senhora. Oi, Rafa, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, a gente poder falar, como você mesmo disse, desse tema tão importante, né, que é o combate à violência contra a mulher. A gente tem muito que falar sobre isso, mas antes de falar especificamente sobre o tema, eu queria me apresentar, tá? Eu sou delegada de polícia. Atualmente estou como diretora do Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher. É o departamento que coordena as 14 delegacias de mulheres do estado do Rio de Janeiro. E aí, para vocês terem um panorama, nós temos 3 delegacias de mulheres aqui na capital, no município do Rio, que fica uma no centro da cidade, a outra em Jacarepaguá e a outra na Zona Oeste. Nós temos também delegacias de mulheres em Niterói e em São Gonçalo. No interior, nós temos em Campos, Cabo Frio, Angra dos Reis, Friburgo e Volta Redonda. E na Baixada Fluminense, nós temos DEAN em São João de Meriti, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Belfor Roxo. Então, essas são as 14 DEANs que eu estou coordenando atualmente. Além dessas 14 DEANs, nós também estamos trabalhando com a implementação dos núcleos integrados de atendimento à mulher. O que são esses núcleos integrados de atendimento à mulher? São núcleos que a gente instala em delegacias que não tenham DEAN no município, então, normalmente no estado do Rio de Janeiro, no interior, né? E aí, a delegacia policial, ela faz uma interface com o município e a gente capacita não só os policiais da delegacia distrital, mas também toda a rede de apoio do município. E aí podem ser os guardas municipais, podem ser assistente social, a pessoa que trabalha na rede de educação, na rede hospitalar. Enfim, a gente faz toda essa capacitação para que as pessoas possam efetivamente entender o que é uma violência contra a mulher e como trabalhar. Mas, recapitulando, né, na minha apresentação, eu ingresso na Polícia Civil há mais de 20 anos como inspetora de polícia, né? Na verdade, eu quando estava para fazer o vestibular, eu amava história, né? Sempre gostei muito de história, só que o meu namorado da época me convidou para... Ele tinha um trabalho da faculdade, tinha que assistir uma audiência e falou, Gabriela, você quer ir comigo assistir essa audiência? Falei, então vamos lá. Quando eu fui, cheguei, era simplesmente uma audiência do Tribunal do Júri. E aí eu fiquei fascinada, encantada, apaixonada e falei, não, é isso que eu quero para mim, é com isso que eu quero trabalhar. E aí eu já fui fazer a faculdade de Direito, né? Prestei vestibular, fiz faculdade de Direito e já fui fazendo na intenção mesmo de trabalhar com direito penal, né?
Eu realmente, que todo mundo fala, né, que os estudantes se apaixonam pelo direito penal, mas se casam com o direito civil, né? Eu tive a sorte de me apaixonar, me casar e ficar minha vida inteira com o direito penal. E aí, logo quando eu estava concluindo a faculdade, no término, veio o concurso em 2002. Foi um concurso muito grande para inspetor de polícia, foram mais de 1.000 vagas. Acho que só para inspetor eram 1.000 vagas e mais de 1.000 vagas. Eu não podia fazer, que eu não tinha 18 anos, e o meu tio era delegado, ele ficava insistindo, faz isso daí, que é o miojo, né? Isso, exatamente, miojo. Eu fui miojo, exatamente isso. Então, assim, eu já tinha um pouquinho mais de 18, não vou contar, mas eu também não quero entregar a minha idade, né? Mas tinha um pouquinho mais de 18 e pude fazer o concurso. E aí passei no concurso de inspetora de polícia, né? Miojo, como você falou, fui miojo. E fiquei, assim, apaixonada pela Polícia Civil. Minha primeira lotação na Polícia Civil foi na Delegacia de Homicídios. Tinha um setor que agora também é uma delegacia, que é a Delegacia de Descoberta de Paradeiros, né, de pessoas desaparecidas. Na época que eu ingresso na polícia, era o setor de pessoas desaparecidas, e eu trabalhava lá naquele setor. E fiquei loucamente apaixonada pela Polícia Civil, porque investigar é muito bom, né? Basicamente, você vai montando um quebra-cabeças, né? Isso é a investigação policial, você vai tentando desvendar como é que aquele crime aconteceu, quem foi o autor, quais foram as formas que ocorreram. Então, assim, realmente é instigante. E eu falei, não vou parar por aqui, já tinha acabado a faculdade. E aí fiz novo concurso público, passei para delegado de polícia e tô aí nessa estrada, como eu falei, há mais de 20 anos. E como chego na delegacia de mulheres, né? Durante toda essa minha caminhada, eu tive várias lotações, trabalhei em plantão, trabalhei como delegada assistente, como, né, delegada substituta, delegacias de vários locais, né, de bairros, que a gente chama de distritais, e trabalhei também em várias especializadas. E quando foi, acho que em 2000 tem mais de 10 anos que eu tô nas DEANs, então a gente está em 2010, mais ou menos, vamos colocar, 2010. 2009, 2010, mais ou menos, eu era lotada na DRFA, aquela Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis, exatamente, e não estava satisfeita com o tipo de trabalho. Porque também eu acho que a Polícia Civil, ela é fascinante por isso, porque você se encontra ali dentro, né? Vários tipos de atividades. Exatamente, acho que tem perfil para todo mundo ali. Para quem gosta mais de papel, né, que a gente chama do papeleiro, tem. Para quem gosta mais de rua, que é mais operacional, tem. Para quem gosta de uma especificidade para trabalhar naquele caso específico, tem. Para quem gosta de trabalhar de plantão, para quem gosta de trabalhar de expediente, enfim, a gente tem uma gama muito grande, né? Quem gosta de trabalhar com ensino, nós temos lá a nossa academia de polícia, né? Então, assim, tem realmente, é para todos os gostos a Polícia Civil, e ali você se encontra. E na DRFA eu não estava me encontrando, estava faltando alguma coisa. E eu já tinha percebido, através dos meus plantões policiais, que uma grande massa das ocorrências é a violência contra a mulher. É impressionante. Já nessa época de DRFA? Já nessa época, porque antes de eu ir para a DRFA, eu trabalhei em plantão policial, né, de delegacia distrital. E o plantão da delegacia policial, você vê inúmeros casos de violência contra a mulher. São muitos casos. E aí você se depara com aquela realidade e você fica tentando entender o que é aquilo. O que é aquele tipo de violência, como é que trabalha, e aquilo me instigou. E aí eu recebi um convite para ser delegada assistente na Delegacia de Mulheres da Zona Oeste. E aceitei. E aí começo a minha estrada nesse combate à violência contra a mulher. Ingresso como delegada assistente de DEAN, e depois, menos de mais ou menos um ano, eu assumo a titularidade. Fico mais ou menos uns 5 anos como delegada titular da Delegacia de Mulheres da Zona Oeste, que na época a sede era em Campo Grande, dessa DEAN. Atualmente a sede da DEAN está na Pedra de Guaratiba, dividindo o prédio com a 43DP, mas a gente está com muita expectativa e esperança que a gente consiga trazer a Delegacia de Mulheres de volta para o bairro de Campo Grande, porque a gente sabe que a localidade
ali em Campo Grande é melhor para as vítimas, para elas conseguirem acessar Isso é e depois, importante. exatamente, isso é muito importante, até mesmo para depois irem ao IML, porque o IML também fica no bairro de Campo Grande, ali daquela localidade, então facilita, né, para as vítimas fazerem os seus registros e depois irem até o IML fazer o exame de corpo de delito. Então, a gente está com essa expectativa muito grande de conseguir que esse ano a DEAN retorne ali para o bairro de Campo Grande. Vou fazer uma pergunta para a senhora. A DEAN começou por volta de 2005, 2006, não foi mais ou menos? Não, olha só, é bom você tocar nesse assunto. A DEAN, ela começa em 1985 em São Paulo. Então, em 1985, a primeira DEAN é inaugurada em São Paulo e no Rio de Janeiro em 1986. A DEAN é a política pública de combate à violência contra a mulher mais antiga e duradoura que a gente tem. Então, a DEAN, ela efetivamente é uma política pública que deu certo. É um local que a mulher ela pode procurar auxílio, que ela vai ter o seu suporte e, como eu falei, ela é duradoura. Ela não é uma política que vem, a gente cessa e depois a gente volta. Não. A DEAN inaugurou em 1986 aqui no Rio de Janeiro, que é a DEAN Centro, e até hoje nós temos essas 14 DEANs. É óbvio que se você me falar, precisa de mais DEAN, a gente precisa. Só que a gente sabe que a gente não tem como inaugurar uma DEAN em cada município do Rio de Janeiro. E por isso que a gente está fazendo esse projeto que são os NIANs, né? De capacitar os nossos policiais e toda a rede, exatamente, toda a rede de apoio para poder fazer essa articulação da rede de proteção à mulher. Então, a DEAN, ela vem desde 1986 até hoje. E como eu falei, assim, só para acabar a minha história, né? Para a gente poder começar a falar especificamente dos crimes, né? Eu saio ali depois de mais ou menos uns 5 anos, eu vou para a Delegacia de Mulheres do Centro do Rio. Aí, passado mais um tempinho... do Bombeiro ali, né? Na Praça Tiradentes. Bem pertinho da Praça Tiradentes. Essa é antiga mesmo. É a primeira, né? É de 86. E aí depois eu assumo, na época era uma divisão, porque agora nós somos um departamento de polícia de atendimento à mulher. Na época, em 2017, eu era diretora, mas eu era diretora de uma divisão. E aí, com né, o status da Polícia Civil virando uma secretaria de Estado, né? Porque tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil agora são secretarias de Estado, né? Então, com o status de Secretaria de Estado, a divisão de mulheres, ela sobe e passa a ser um departamento, né? Então, nós somos o Departamento de Polícia de Atendimento à Mulher. A senhora consegue ter orçamento próprio lá? Não, a gente não. Mas vem captado da Secretaria de Polícia. Isso, exatamente. Vem captado e a gente também tem as emendas parlamentares. Isso é muito importante. Então, se a gente apresenta algum projeto específico para o combate à violência contra a mulher, a gente consegue a dotação orçamentária e esse valor ele vem carimbado. O que é carimbado? Tem que ser utilizado lá. É isso aí. Tem que ser usado especificamente para a mulher. Então, a gente avançou muito nessa questão, né? Isso foi muito bom para a gente. E aí, agora, nós, como departamento, nós estamos no mesmo patamar do Departamento Geral, por exemplo, de Polícia Especializada, né? Que tem dentro essas delegacias que vocês devem conhecer mais, que é a delegacia... DRFA, DRE, essas DRACO, essas delegacias do Departamento de Polícia Especializada. Da mesma forma, estamos no Departamento de Polícia da Capital, que são as distritais da Capital, o Departamento de Polícia da Baixada. Especializado, acho que é o Dr. Cury lá. O Felipe Cury, que é o nosso diretor. Departamento Geral de Homicídios, né? Que aí tá essa delegacia que eu falei, da descoberta de paradeiros, está também ali dentro desse departamento. Então, nós estamos no mesmo patamar. Isso é muito bom, porque a gente dialoga a política de proteção à mulher com todos os departamentos da Polícia Civil. Porque a proteção à mulher, ela vai perpassar toda a polícia. Ela não pode ficar só nas DEANs. Porque as delegacias de bairro também atendem, as delegacias do interior, as delegacias da Baixada. Então, a gente faz esse diálogo todo com todos os outros diretores da polícia, né? Funciona como uma DPA ali para a senhora, né? Não, é até mais, né? Porque é um departamento mesmo. O DPA, ele está dentro do departamento. E a gente já está no mesmo patamar. Então, eu sou subordinada diretamente ao nosso subsecretário operacional, né? Correto. Que é o Dr. Pedro Medina.
Então, a gente está dialogando mesmo política de prevenção e de combate à violência contra a mulher num status muito bom. Isso é muito importante para a gente, né? E aí, já acabei de contar um pouquinho aí da minha história, né? Desse ingresso na Polícia Civil e dessa paixão não só pela própria Polícia Civil, mas pela temática da violência contra a mulher. Eu me especializo, eu faço uma pós-graduação de Gênero e Direito na Escola da Magistratura. Então, a gente tem essa especialização. Já tinha feito o curso superior de polícia integrado, e aí a gente tinha feito, na época, era com a FGV. Então, também tenho especialização em segurança pública, tenho especialização também na UF, em Direito Administrativo. Mas realmente o que a gente estuda mais, o que eu me especializo mais é nessa questão mesmo de violência de gênero, né? De violência contra a mulher. E aí agora, recentemente, fui aprovada no concurso de mestrado em Ciências Sociais da UERJ. Então agora, também em março desse ano, eu vou começar um mestrado. E por que escolhi Ciências Sociais, né? Porque a gente da polícia, a gente não pode ficar pensando só de uma forma muito quadrada, podemos dizer assim, né? Superficial, né? Não, a gente... quadrada mesmo. eu acho que é mais assim, porque nós que somos do direito, né, é muito a letra da lei. Ah, sim, entendi. Né? E a gente precisa ter uma visão mais abrangente. Né? Exatamente. A gente precisa dialogar mais com esse mundo acadêmico, né? Precisa ter uma transversalidade maior com as outras áreas. Então, assim, eu achei muito importante poder estudar ciências sociais, poder fazer um mestrado, poder ir para voltar aos bancos acadêmicos, né? Então, assim, e quando eu falo em fazer um mestrado, em estudar, eu falo também em poder melhorar a nossa atuação policial. Porque você vai ver o que a gente está fazendo de certo, o que a gente está fazendo de Começa errado. a entender o comportamento da vítima também, né? Como é que eu posso diminuir esse sofrimento dela ali no atendimento. É isso aí. Com perguntas menos... com eficácia na pergunta, mas de uma maneira que não constranja também a vítima. Exatamente. Quais políticas públicas que efetivamente estão dando certo? O que não está dando certo? O que eu posso melhorar? Isso tudo a gente tem que estudar e tem que dialogar. Dialogar não só entre nós, policiais, mas dialogar também com a sociedade e abranger também o mundo acadêmico. A gente não pode ficar falando só, porque nós somos polícia, tiro, porrada e bomba, e lá aquele pessoal ali, o pessoal almofadinha, que só sabe estudar, né? Que só sabe ali ficar... eles não sabem qual é a realidade da vida. Somos todos sociedades, estamos todos, né, no mesmo âmbito. Então, assim... temos que dialogar, sim, temos que entender, eles têm que entender como é a nossa realidade, eu tenho que entender como é a realidade deles, e a gente precisa ter esse diálogo para poder trazer, porque às vezes muitas experiências ali, elas podem ser utilizadas aqui, e vice-versa, né? E como eu falei, a gente quer melhorar, o que a gente quer é poder implementar política pública que efetivamente traga essa mulher para uma vida de paz e de tranquilidade. Porque, assim, infelizmente, os índices de violência contra a mulher estão alarmantes. E era para estar diminuindo, né? A gente quer acreditar que era para estar diminuindo, mas a gente também fica pensando, será que esses números ainda não estão tão subnotificados? Né? Como é que... a gente tem que ter esse panorama, tem que ter esse olhar. Porque eu, por exemplo, há mais de 10 anos atrás, quando eu começo na DEAN e eu vou fazer uma oitiva de uma vítima, essa mulher chega para mim e fala assim... doutora... é a 8ª vez. Não é a 8ª vez, não. Já são 8 anos. 8 anos que eu sou agredida pelo meu companheiro e eu nunca consegui falar isso com ninguém. E muito menos chegar a uma delegacia policial. 8 anos. Você imagine você ficar 8 anos sofrendo violência. Hoje em dia, essa mulher ainda, infelizmente, não vai na primeira agressão na delegacia. E é isso que a gente, né, quer conversar, quer debater, quer falar para ela ir logo na primeira agressão. Ela não vai. Ela ainda fica sofrendo aquela violência por muitos anos.
Ela acha que é um descontrole momentâneo. Eu tô com ele há 6 anos, é a primeira vez que ele fez isso, ele deve ter fugido do controle. Tô tentando perpassar aqui o que passa na cabeça da vítima ali quando ela não quer fazer a ocorrência. Na verdade, a gente pode falar, Rafael, que é um ciclo da violência. O que é o ciclo da violência? Que a mulher ela tá dentro desse ciclo da violência, né? Primeiro é aquele momento de tensão no relacionamento, em que o homem e a mulher têm aquela discussão, normalmente a discussão verbal, uma troca de xingamento, né? E aí, aquele clima meio conturbado, aquele clima meio tenso, ele sobe para um momento da explosão. Então, ele vai daquele primeiro momento, que é o momento da tensão, ele vai para o momento da explosão. Que aí vem a agressão efetivamente. Muitas vezes a agressão física. Pode ser agressão, pode ser verbal também, tá? Mas a agressão, ela vem nesse segundo momento da explosão. E qual é o terceiro momento que fecha o ciclo? É a lua de mel, em que ele vira e fala: me desculpe, me perdoe, não era isso que eu queria, as coisas estão ruins, eu estou desempregado, eu bebi mais esse final de semana, o meu time de futebol perdeu, e aí eu explodi. E aí a mulher, ela tá aqui naquele relacionamento, que foi o que ela quis pra ela. Muitas das vezes a dependência financeira também acarreta também nisso. Tem a dependência financeira, tem os filhos, tem a dependência emocional, tem toda uma gama de fatores que aquela mulher, ela não consegue sair desse ciclo da violência. E aí volta tudo de novo, Rafa, porque aí vem a lua de mel, ele pede perdão, ela perdoa, porque ela quer acreditar que efetivamente aquilo vai melhorar, ela quer acreditar que a família dela vai dar certo, e aí ela perdoa. Infelizmente, o ciclo volta. E aí volta aquele momento de tensão, aquelas brigas constantes, até o momento da explosão e a lua de mel de novo. E aí ela perdoa. Então, não é que ela goste de apanhar, mas é porque ela acredita ainda que aquilo dali possa ter uma solução, que ele possa vir a efetivamente ser aquele companheiro que ela queria. Porque quando você é roubada, né? O seu celular é roubado, a sua bolsa é roubada, o seu carro é roubado, você não tem nenhuma relação com o autor. Você desconhece quem é o autor. Você só teve o seu bem roubado. E você já se sente o quê? Super mal, violado, agredido. Imagine você tendo uma relação de afeto e de carinho pelo agressor. Olha como é que não fica você. Olha como o seu psicológico não fica. Isso ainda é gravado se tiver filho ainda. Tem Muito questão mais, dos filhos. muito mais. Eu costumo, às vezes, falar que no conto de fadas, né, a princesa, ela beija o sapo que se transforma no príncipe. Na vida real, infelizmente, é o contrário. Para uma boa parte das mulheres, elas se casam com um príncipe encantado que no decorrer da vida se transforma num sapo. E aí, como é que faz? Você falar para você mesma que aquilo não deu certo. Ela precisa de um apoio e ela precisa de todo o apoio da rede. Por isso que quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente não fala só do trabalho da polícia. É um trabalho integrado. Porque o combate à violência contra a mulher, diferente de um combate de um tráfico de drogas ou de qualquer outro tipo de crime, porque num tráfico de drogas, você vai fazer o mapeamento ali da zona, né, que está ocorrendo aquele tráfico, aquela localidade, você vai ver qual facção que está dominando, qual o tipo de comando que é feito ali, e você vai ali colocar um policiamento ostensivo, você vai fazer algum tipo de ação pontual ali para combater aquele tráfico de drogas, né? Sim. Como é que você faz na violência contra a mulher? Você coloca um policial na casa de cada mulher? Não tem como fazer. Então, como é que você combate a violência contra a mulher? Você combate de duas formas. Da forma preventiva e da forma repressiva. A forma repressiva é a atuação da Polícia Civil no dia a dia, né? Que a gente faz a investigação do crime, a gente apura, faz a resolução do inquérito policial e encaminha a denúncia, o processo para o Ministério Público fazer a denúncia. E a forma preventiva? É no diálogo, é na conversa, é indo às escolas. Isso é muito importante a gente falar, porque as delegadas das DEANs, elas têm a interface com as escolas. Elas vão até as escolas, elas vão até
todos os locais em que a gente possa falar sobre violência contra a mulher. Nós vamos, pode ser até o conselho comunitário, por exemplo, a gente participa do conselho comunitário, porque no conselho comunitário debatem todos os tipos de crime. E um dos crimes que a gente precisa debater no conselho comunitário é também a violência contra a mulher. E isso é a prevenção, porque é uma desconstrução de o quê? De um machismo, de um patriarcado, de uma cultura. E para você desconstruir cultura, é só com o quê? Com estudo. Com estudo, com conhecimento, entendendo o que é essa violência contra a mulher e como a gente trabalha, o que a gente faz. Então, a gente tem essas duas perspectivas, a prevenção e a repressão. Eu ia fazer uma pergunta para a senhora, na verdade, uma pergunta em duas, que é a curiosidade minha pessoal mesmo. E eu não sei nem se a senhora pode comentar sobre isso. Se a senhora fala, porra, não é a minha expertise, não tem problema nenhum. A primeira, a gente sabe que não é por culpa da instituição da Polícia Civil, que eu conheço milhares de policiais que são meus amigos e tem as mesmas dificuldades que a gente tem na Polícia Militar, às vezes até tirando do bolso para custear algum benefício ali para a gente adiantar tanto a investigação quanto o fruto do policiamento ostensivo ali. Eu queria saber da situação da investigação, de percentual de elucidação de crimes ali contra a mulher. Nossa elucidação de crimes de homicídio, que não compete à senhora, e sim a DH, é geralmente muito baixo, não por culpa dos policiais nem da instituição, mas por culpa da dificuldade da politicagem que hoje está inserida dentro do meio da atividade policial ali como nunca ali. Isso é uma coisa que individualmente eu percebo, não é uma fala da senhora. E eu queria saber, eu acho que como tem uma situação mais especializada, que é a situação das DEANs, se a senhora poderia comentar a respeito dessa investigação, se a gente consegue chegar facilmente à comprovação da autoria, porque a autoria, a partir do momento do oferecimento da denúncia, a mulher fala, é aquele, pronto. Eu já tenho mais ou menos uma linha de investigação a ser seguida. Então, a minha primeira pergunta era essa. E a segunda, se a senhora, enquanto mulher, né, queria ver a percepção da senhora enquanto mulher e enquanto autoridade no assunto. Se a senhora, enquanto mulher, ainda acha que a lei precisa de um pouco mais de avanço, um pouco mais de modernidade, vamos dizer assim, na lei. Eu perguntei até a situação de 2005, porque uma das DEANs, eu era bem pequeno e eu gostava muito de polícia desde pequeno, muito por influência do meu tio, que inclusive anteontem foi aniversário dele, eu estava lá com ele. Ele me levava muito para 41DP, que ele era titular, e uma das DEANs é ali no lado. E não tinha aquela DEAN quando ele entrou lá. A DEAN foi construída por volta desse ano aí, 2004, 2005, que era o ano que eles... Foi antes. Foi antes? De cabeça eu não vou lembrar a data da inauguração. Mas em funcionamento? Jacarepaguá. Isso. Que é bem no lado. A 41 é logo na entrada da escada e ela era do ladinho direito ali. Isso. Na época, se eu não me engano, era até a doutora Adriana Belém, que saiu da DEAN e foi para 41. Ela que era da delegacia de lá, quando ele estava de titular na 41DP. E eu lembro que inicialmente, pra senhora ver, eu tinha 14 anos, 13 anos, eu lembro que inicialmente teve uma reclamação muito grande que tinham delegados na DEAN, delegados comandando investigação na DEAN. Essa época início dos anos 2000, tinha alguns delegados, eu não sei se eram substitutos, tirando serviço apenas, mas algumas mulheres se sentiam constrangidas quando da apresentação ali do oferecimento da denúncia e tinha um homem ali atendendo. Não que o homem não fosse eficiente, mas é um assunto delicado, porque ela foi agredida provavelmente por um homem, então ela vê ali a representatividade do agressor dela, muitas das vezes. Então tem essa dificuldade. Se hoje não existe isso, a gente sabe que todas as titulares da DEAN são mulheres, mas se existem delegados hoje na DEAN, e essa questão da atualização ali da lei, para ela sempre reverberar. Antigamente a mulher podia voltar, a vítima podia voltar atrás, aí depois do surgimento da Maria da Penha, não pode mais, depois do oferecimento da denúncia, ela não pode mais cancelar, vamos dizer assim, a denúncia, reformar aquela manifestação dela. E para a senhora comentar um pouco da lei, um pouco da Maria da Penha, que na verdade é uma mulher, para quem não sabe, é uma mulher que também foi vitimada e deu nome à lei, né? Só fazendo... Você acabou me fazendo um monte de perguntas, né, Na verdade, só no 3. Eu falei uma de duas. Mas tá ótimo. Assim, curiosidade. Não sei nada, pô. Não tem problema. A gente tá aqui pra isso mesmo, pra bater um papo, pra poder esclarecer. E o que eu puder, e o que eu não souber também não tem problema, não. Eu falo que eu não sei, vou estudar e a gente depois marca uma outra vai conversa. Ter parte 2. Mas então, a questão que você falou da percentual de elucidação dos crimes.
nós temos um percentual altíssimo. Eu não vou saber te falar, assim, exato, né? Depois a gente até pode fazer uma pesquisa e eu te passo, sim. Mas assim, o que eu posso te falar é que o alto índice de elucidação de crimes nas DEANs, ele é muito efetivo. Lá na DEAN, a gente não trabalha com feminicídio consumado, sim. Né? A gente trabalha com tentativa de feminicídio. Sim. Mas eu posso te falar que, em que pese o feminicídio não seja investigado pela DEAN... na verdade, a pergunta não foi nem em relação ao feminicídio, porque aí é a DH. Isso, mas não é da incumbência da senhora. Mas não... Mesmo... Mas só em relação à violência mesmo contra a mulher, a lesão. As duas faces, né? Eu até posso te falar, mesmo que o departamento de homicídios não seja afeto a mim, porque né? Também, desculpa interromper, é porque a lesão, de repente, ela pode ser tipificada como tentativa de homicídio, né? Dependendo da brutalidade ali, né? Aí já foge da alçada. Às vezes a mulher procura a DEAN e é encaminhada a DH, ou não? Não, porque a gente faz a investigação da tentativa do feminicídio. Tentativa de feminicídio só se houver a consumação do fato. Isso, exatamente. Aí vai para DH. Tá. Então, mas mesmo o feminicídio consumado, que não é do meu departamento, tá? Mas eu posso te falar que a elucidação é quase de 100%, é altíssimo. Então, a gente tem a identificação da autoria, entre aspas, a gente pode falar que é fácil. Por quê? Porque é aquela pessoa de convívio da mulher. A materialidade que é difícil, né? Você fazer o link é que é o difícil, tá? Por quê? Na maioria das vezes, os crimes de violência contra a mulher é só quem? Autor e vítima. E aí... é a palavra do autor contra a palavra da vítima, né? Tem as lesões ali, eritema e tal, mas não consegue constatar que quem ela falou que foi o autor daquela lesão ali. Aí é que cabe o trabalho nosso investigativo, né? Que aí é que vem todo o aparato da polícia, que vem toda a investigação criminal para você poder comprovar que aquele autor efetivamente cometeu aquela lesão que aquela mulher está, né, no seu corpo, ou a lesão psicológica, porque a gente... É bom deixar claro que a violência contra a mulher, ela não é só a violência física, tá? Ela é a violência física, ela pode ser a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial e a violência sexual. Isso também é muito importante deixar claro, porque tem muita gente que acha que num relacionamento você tem a obrigação da relação sexual, né? E não tem obrigação nenhuma. Se a mulher não quiser fazer nenhuma relação sexual e o homem forçar, é estupro. E a mulher, às vezes, não sabe. Ela isso não já é uma questão da sociedade patriarcal mesmo, que a senhora falou. É isso. Inclusive, aí. Na igreja se fala muito dessa situação, sim, que a mulher sempre tem que ser a mulher daquele homem. Ela tem que servir aquele exatamente. Homem. Olha, Rafa, quando eu era titular da DEAN lá de Campo Grande, eu lembro uma frase de um dos autores que eu prendi, né? Eu estava lá lavrando uma prisão em flagrante, num caso de lesão corporal. O homem tinha batido muito na mulher, mas muito. Eram umas lesões muito graves, que ela tinha principalmente na face, né? E ele ficava repetindo a seguinte frase o tempo todo para mim. Mas, doutor, ela é minha mulher. Ela é minha mulher. Doutor, eu bati na minha mulher. E ele ficava repetindo isso o tempo inteiro. Por quê? Porque é aquela certeza da posse. O homem, ele acha que ele é dono da mulher. Ele acha que ele é dono da esposa dele, da companheira, da namorada. E aí, ele achando que é a mulher dele, né, que é a propriedade dele, ele pode fazer o que ele quiser. Aí eu falei pra ele, assim, primeiro que ela não é sua mulher, porque ela não é propriedade sua. Ela não é um objeto. Você trate-a com respeito, tenha, no mínimo, educação ao falar com ela, principalmente aqui dentro da delegacia. E o senhor, sendo marido dela, não pode agredi-la. Em hipótese nenhuma. O senhor está preso em flagrante, sim. Pode repensando essa situação, porque ela não é um objeto seu. Mas era impressionante, Rafa, como aquele homem gritava para mim, mas ela é minha mulher, minha, eu bati na minha mulher. Como se desse o direito a ele de bater na mulher. Como se ela fosse um produto, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Então, acaba que se confunde, né, essa situação toda. Por quê? Porque é a sociedade machista que a gente vive. É a sociedade machista de achar que a mulher é posse
ele casou com ela, então ele tem direito de fazer tudo, inclusive fazer relação sexual na hora que ele quiser. O problema é dela se ela não tá afim. E não é. Se ela não tá afim e ele forçar, é crime de estupro. É violência sexual, que é uma das violências que a mulher pode sofrer. E aí, então a gente estava falando sobre o quantitativo de elucidação, né? Então a gente pode falar sim que a elucidação nos crimes é alta de violência contra a mulher. A gente consegue uma quantidade muito boa, tá? Também eu quero aproveitar essa oportunidade, né? Que muita gente fala assim, porque tem muita mulher que vai na delegacia e vai fazer o disque vingança, né? Porque não vai lá só para inventar. Também é outro fato que não é verídico. A gente tem pouquíssimo caso. Poxa, desculpa. Pela felicidade da minha filha. Não, na verdade, eu ia complementar. Exatamente, eu ia usar essa frase que a senhora falou, que, na verdade, para quem está nos assistindo, duas coisas que eu sempre procuro não corrigir, mas passar para o pessoal que tem muita gente que é civil de natureza, não é da atividade policial. Quando a doutora falou de subnotificação, são ocorrências que são realizadas, mas elas não são registradas. Então, muitas das vezes, a captação, o número, o estudo a respeito da mancha criminal, isso existe na PM também, que faz o estudo da parte operacional, ela não é feita com exatidão, porque muitas das vezes, por exemplo, o pessoal perde o celular, rouba o celular dela. Não, só o celular, eu já tinha seguro, não vou fazer, não, compro outro chip. E aí, aquele local, que poderia ser um local relatado ali para a gente poder fazer a mancha criminal, ela não é feita com exatidão, porque não tem crime. Então, se não tem registro na DP, não tem que a PM... corrigir o policiamento ostensivo ali. Então, a primeira situação de subnotificação foi em relação a isso, só para falar pro pessoal. E a outra que a doutora falou aqui de disque vingança, é porque a gente faz uma brincadeira, nós policiais, com o disque denúncia, né? Parafraseando ali a frase ali, o departamento do disque denúncia, muitas das vezes é feito. Aí quando o disque denúncia é feito de uma maneira falsa, vamos dizer assim, aí a gente bota disque vingança, que é justamente para tentar punir o possível autor ali do crime, mas não tinha crime. O que eu ia perguntar para a senhora é justamente isso. A senhora já pegou alguns casos de mulheres que se autolesionam para colocar a culpa no marido? Isso que eu queria passar. Eu já tive casos, sim. Inclusive, eu lembro de um que foi muito, muito claro, porque ela chegou lesionada na delegacia, fez o registro de ocorrência. E o ex-companheiro dela era um médico. E quando nós fomos intimá-lo, né, para ele depor na delegacia sobre aquele crime, ele imediatamente apresentou um documento dizendo que naquele horário ele estava no centro cirúrgico fazendo uma operação. Então não tinha como, efetivamente, ele ter causado aquela lesão na mulher, porque ele estava dentro de um centro cirúrgico fazendo uma cirurgia. E aí eu ainda tive cuidado de chamar novamente essa mulher na delegacia, falar com ela, olha, a senhora tem certeza do horário, tem certeza do dia, né? Porque pode ter errado, né? A pessoa às vezes erra e tal. Não, eu tenho certeza, foi esse dia, foi esse horário. Falei, olha, então ficou muito nítido, depois com as investigações, que ela, na verdade, não era vítima, ela era autora do crime de denunciação caluniosa, exatamente. E aí eu aditei, né? Para quem não conhece o termo, né, registro de aditamento é um documento que a gente faz dentro do inquérito policial, em que a gente faz alguma alteração no registro de ocorrência originário. E aí eu aditei aquele crime, o crime que inicialmente seria uma lesão corporal com ela vítima, passou a ser um crime de denunciação caluniosa e ela sendo a autora. Mas eu vou te falar, Rafa, foram pouquíssimos os casos que aconteceu isso. A grande maioria, a vítima realmente é vítima. Não houve simulação, não houve denunciação caluniosa. Realmente aquela mulher foi vítima de violência doméstica, sim. Então, existem casos? Existem, né? A gente sabe que somos seres humanos, as pessoas mentem, as pessoas usam a delegacia e a polícia para os seus interesses próprios e escusos, mas a gente, dentro da investigação policial, a gente consegue verificar, como eu falei. Foi uma prova que o autor, ele apresentou aquela documentação toda, uma documentação muito robusta, né, do centro cirúrgico, do hospital em que ele estava trabalhando, e era totalmente incompatível o dia, o horário e as lesões que ela falou que tinha sofrido por ele. Então, a gente conseguiu demonstrar que, naquele caso, aquela mulher estava mentindo, mas são pouquíssimas
às vezes que isso acontece, tá? A gente precisa, então, deixar bem, bem claro isso, que a grande maioria das mulheres realmente são vítimas. E aí, tentando aí complementar todas as perguntas que você me fez, se eu esqueci alguma coisa, depois Foi da você Maria me... da Penha, que a senhora fala como autoridade, como mulher, o que a senhora achou da... Exato, não né? só da sanção da lei, mas também se ela merece uma reforma ali. Eu acho a Lei Maria da Penha uma das melhores leis que nós temos aqui no Brasil, sinceramente. É uma lei muito robusta, é uma lei que ela trata tanto da parte preventiva, porque na própria Lei Maria da Penha, ela fala desse trabalho que a gente tem que fazer de educação, de reformulação cultural, de conscientização do que é uma violência contra a mulher, e também tem essa questão dessas medidas protetivas. Eu vejo um grande avanço lá na Lei Maria da Penha são as medidas protetivas. Isso é muito importante, porque antes de você falar do cárcere, né, antes de você prender, você consegue ter uma medida intermediária, que são essas medidas protetivas e que efetivamente protegem a mulher. Outro fato que eu queria falar e deixar muito claro é que a grande maioria das mulheres que faz o seu registro de ocorrência não são vítimas de feminicídio. Ou seja, efetivamente, o registro de ocorrência e a medida protetiva, elas protegem a mulher. Então, assim, tem muita gente que fala, eu não vou na delegacia, porque se eu for na delegacia, ele vai ficar com mais raiva, ele vai ficar com mais ódio, e aí é que ele vai me agredir mesmo. Não, é o contrário. Quando você procura a delegacia, quando você faz o registro de ocorrência, quando tem uma medida protetiva deferida, ele cessa a violência. E isso são dados estatísticos que nós temos. Dos feminicídios do ano passado, de 2022, salvo engano, foram 85 feminicídios no estado do Rio de Janeiro. Eu espero que eu não esteja errando o número, tá, Rafa? Dá mais de 7 por mês, né? Eu acho que foram... Se foi isso, mais ou menos, nessa faixa. Vocês 6, me perdoem se eu estiver errando, tá? Mas eu tenho quase certeza que foram 85 feminicídios no ano de 2022 no estado do Rio de Janeiro. Foram mais de 80% essas mulheres vítimas de feminicídio não tinham o registro de ocorrência nem medida protetiva. Mas com certeza absoluta, essas mulheres sofreram violência anterior, exatamente. Como o cara matar a mulher do nada na primeira... Não faz, porque a violência contra a mulher, ela é uma escalada da violência. Normalmente começam com aquelas agressões verbais, que são as agressões morais, psicológicas, depois passa para uma agressão patrimonial, para uma agressão física e às vezes culmina no feminicídio, que é a maior das agressões, que é tirar a vida dessa mulher. Então, exatamente o que você falou, Rafa, é uma escalada da violência. Raras são as vezes que ele começa já no feminicídio, não é assim. Só que essa mulher não procura a delegacia, né? Como a gente estava conversando, quando eu falei que lá nos primórdios, lá quando eu ingressei, a mulher demorava até 8 anos para conseguir quebrar o ciclo da violência. E aí a gente sabe que são muitos fatores que a mulher ela precisa se encorajar para conseguir procurar uma delegacia policial e fazer o seu registro de ocorrência. Mas mulher, tenha certeza disso. Quando você consegue quebrar o ciclo da violência e nos procurar, efetivamente a gente consegue dar um resguardo e uma proteção. Porque se você vê que mais de 80% das mulheres vítimas de feminicídio no ano passado no estado do Rio de Janeiro não tinham registro de ocorrência anterior e nem medida protetiva, é o quê? O inverso é quando tem registro de ocorrência e quando tem medida protetiva, a violência cessa. Breca. Então a gente precisa realmente continuar na divulgação desse trabalho. E aí, voltando lá, porque a sua pergunta realmente ela foi extensa, foi complicada. Tô virando jornalista. Exatamente. Daqui a pouco eu vou me perder, mas eu não quero me perder, porque eu quero falar uma coisa muito importante, que você falou que tinham delegados homens que eram de DEANs, né? Não tinham, Rafa. Não tinham. Sempre foram delegadas mulheres titulares das DEANs. Só que a gente tem policiais homens trabalhando. Sim, pode ter sido, sim. Né? Pode ter sido. A gente tem homens policiais trabalhando. Por quê? Nós, mulheres, dentro da Polícia Civil, não chegamos nem a 25% do efetivo. Então, também é mais um apelo que eu quero falar para a mulherada, né?
Façam concurso para a Polícia Civil, venham trabalhar com a gente. Vai tirar a vaga dos homens, porque a mulher é mais inteligente, é pô, isso aí é covardia, exatamente, entendeu? Essa mulherada tem que ocupar espaço, tem que ocupar espaço de poder, tem que ocupar espaço que é um espaço que é masculino, né? A polícia quando você fala de polícia, você lembra o quê? A imagem vem logo do quê? De um homem, né? Não é um espaço no imaginário popular de mulher. Mas sim, se você, mulher, quer trabalhar na polícia, se você, mulher, quer ser uma inspetora, uma investigadora, uma delegada, uma perita, o que você quiser, venha trabalhar com a gente precisa. E aí, eu não consigo ter um efetivo só de policiais mulheres, porque eu não tenho quantitativo suficiente para isso. E vou te falar uma coisa também, eu também acho que não tem que ter só mulher também na delegacia de mulheres. Por quê? Porque o combate à violência contra a mulher, ele tem que ser feito por homens e mulheres. Todos na sociedade. Os homens interajam com aquele tipo de violência e vejam que realmente a mulher está sofrendo aquela brutalidade. É isso aí. Ensinem os filhos a não fazer aquilo. É isso, Rafa. Para que isso performe, né, dentro da nossa sociedade. Exatamente isso, Rafa. Porque o combate à violência contra a mulher é um combate de toda a sociedade. É óbvio que o protagonismo ele tem que ser das mulheres. É por isso que a importância de você ter uma delegada mulher no comando de uma DEAN, ele além de tudo, para você mostrar que aquele protagonismo naquele local de poder, né, no espaço de poder, é da mulher. Mas não é só ela que tem que fazer. Somos todos nós juntos. Não tinha pensado por esse viés, mas a senhora tem razão, é verdade. É exatamente isso. O protagonismo ele tem que ser nosso, mas não é um trabalho só nosso. Então, quando você fala que tem que ser uma mulher no comando de uma delegacia de mulheres, não é uma questão de preciosismo. Por que elas botaram essa política pública? Não é isso. É porque é um espaço de poder. É um local em que você tem que mostrar que uma mulher, se ela quiser, ela consegue galgar sim, só que não é só a mulher que tem que trabalhar ali. Tem que ter homem e mulher lado a lado, ombreando, né? Nós temos que estar ombreados para poder combater efetivamente essa violência contra a mulher. Então, mesmo que eu tivesse um efetivo só de mulheres, eu, Gabriela, não gostaria de ter. Eu gostaria de ter uma composição em que eu pudesse ter homens e mulheres trabalhando nessa política de proteção à mulher vítima de violência. Mas você tem um cuidado, pelo menos no primeiro atendimento ali, de tentar a delegada ali estar presente ali? Sim, principalmente nos crimes de violência sexual. Nos crimes de violência sexual, a gente realmente procura ter uma policial mulher para fazer esse atendimento. Porque a gente sabe que às vezes é muito difícil para aquela mulher que sofreu uma violência sexual conseguir falar sobre aquilo e às vezes conseguir falar com um homem é mais difícil ainda. Então, a gente tem essa preocupação. Mas a gente consegue ter muitos policiais homens dentro das DEANs que são extremamente capacitados, extremamente profissionais, extremamente empáticos e que conseguem trabalhar nessa investigação e que a mulher vítima se sinta confortável para contar o que aconteceu com ela, para relatar aquela agressão que ela sofreu para esse policial homem. Então, a gente tem esse cuidado. A capacitação dos policiais das DEANs ele é constante, porque a gente trabalha com uma temática muito complicada. Como eu falei, voltando naqueles casos de roubo de celular, roubo de veículo. Você chega na delegacia, você vai falar o quê? Eu tive o meu celular furtado na rua tal, no local tal. Pronto. O autor era assim, era assado. Só. Quando a mulher chega na delegacia para relatar a violência que ela sofreu, ela não vai falar simplesmente, eu levei um soco no olho do meu marido. Não. Ela vai querer contar desde quando ela começou o namoro com ele. E aí, você, policial, não pode pensar o seguinte, mas eu não sou assistente social. Mas eu não sou psicólogo. Você não pode pensar assim. Realmente, você, policial, você vai trabalhar com crime, porque a violência contra a mulher é um crime. A gente trabalha com investigação criminal. Só que a violência contra a mulher, ela não é apenas um crime. Ela é muito maior. Como eu falei, ela é uma questão de cultura.
é uma questão de um problema da sociedade. Então, quando essa mulher chega na delegacia, esse policial, sim, tem que ouvir toda a história dessa mulher. Porque para ela quebrar esse ciclo de violência e ela conseguir chegar até uma delegacia policial, foi muito difícil. Foi muito difícil. Então você não pode virar para ela e falar assim, minha senhora, o que eu quero saber é aonde que a senhora levou o soco, qual horário, qual dia, e se foi o seu marido. Você não pode fazer isso com ela. Isso é muita crueldade. Essa mulher já sofre muito. Essa mulher, muitas vezes, está há anos sofrendo a violência. Essa mulher, para chegar numa delegacia, ela teve que superar diversos obstáculos, até a vergonha. Tudo ela teve que superar. E aí vai chegar um policial e vai falar isso para ela? Não pode. Então, um policial que trabalha na investigação de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, ele precisa de constante capacitação, porque ele precisa entender aquele tipo de violência, precisa entender como é esse crime, precisa entender que a investigação ela é diferenciada, sim. Então, não é fácil. Quando eu falo que trabalhar em DEAN é difícil, é diferenciado, tanto para as delegadas quanto os policiais, realmente é. É complicado. Porque às vezes o policial ele nem pensa na questão ali psicológica, né? Dessa questão, ele não quer realmente causar um transtorno mas ele quer fazer um trabalho eficiente. Então ele quer apertar ali a vítima para que ele consiga subsidiar o maior número de informações possíveis. Só que ali ele tem que ter esse detalhe, esse cuidado a mais e tal. Ó, pô, isso aqui eu não preciso perguntar, entendeu? Se ela não falou, aí, a respeito se a violência foi sexo anal, sexo vaginal, essas coisas eu acho que tem que ser mais tolhida e no IML ali às vezes a gente até precisa, sim, para perguntar. Mas só que antes disso, antes de chegar nessas questões mais técnicas, você precisa deixar a mulher contar toda a história dela. Entendeu, Rafa? É isso que a gente tem que... O primeiro momento, o primeiro contato dela no balcão de atendimento da delegacia e ao sentar ali para fazer o registro de ocorrência, você tem que deixar essa mulher falar. Você tem que deixar essa mulher colocar para fora toda aquele sofrimento, aquela dor, aquela angústia que ela tá. Então, assim, o policial realmente, ele precisa ser diferenciado, porque senão não consegue trabalhar numa delegacia especializada no atendimento à mulher. Porque como eu falei, a mulher, ela vive anos daquele sofrimento até conseguir quebrar o ciclo da violência e procurar ajuda. Então, se ela está ali procurando ajuda, o policial ele tem que ter realmente um cuidado ao tratar essa questão. Não é qualquer tipo de crime. E aí, o que eu ia perguntar para a senhora ali? Eu vou cobrar da senhora ainda a pergunta dúbia ali que eu fiz, da senhora falar como autoridade, como mulher ali da questão da Lei Maria da Penha propriamente dita e da existência dela, né? Que vai... um monte de perguntas aqui surgindo, e também para não perder o fio da meada. O que eu ia perguntar para a senhora é a questão da palavra, né, das duas palavras, violência doméstica, para ser tipificada em cima da Lei Maria da Penha ali. Muita gente falou que essa relação doméstica só entre homem e mulher, outros falaram, por exemplo, se tem uma relação de confiança, já constata a violência doméstica, por exemplo, você bater numa empregada, já entra na Lei Maria, não precisa ter a relação conjugal. Então essa pergunta que eu queria fazer para a senhora, e se não tiver essa relação conjugal e não for aberta pela Lei Maria da Penha, se o estupro propriamente dito, ele vai para a DEAN ou não, a delegacia distrital atende se não tiver essa relação doméstica ali, vamos dizer assim, essa confiança, essa proximidade com a vítima ali. Então, deixa eu voltar, senão a gente vai se perder mesmo. Você perguntou em relação à Lei Maria da Penha, como profissional, o que eu achava da lei. Sim. Então, eu já falei que eu acho que é uma das melhores leis que a gente tem, principalmente por trazer as medidas protetivas. E como mulher, eu também acho que a Lei Maria da Penha é uma lei excelente. A violência contra a mulher, infelizmente, é a violência mais democrática que a gente tem, porque qualquer uma de nós pode ser vítima. Qualquer mulher, de qualquer idade, de qualquer raça, de qualquer credo, de qualquer classe social, ela pode ser vítima de violência doméstica. Então, infelizmente, a violência doméstica contra a mulher é a violência mais democrática que a gente existe. E se a gente fizer um recorte, a gente sabe que as mulheres negras são as que mais sofrem. Isso é fato.
mas todas as mulheres são passíveis de sofrer uma violência. Então, como mulher, eu realmente me sinto representada nessa Lei Maria da Penha. É uma lei que eu sei que tem efetividade e eu sei tanto pelo lado profissional como pelo lado como mulher. A gente se sente protegido, sim. Nesse momento, eu não vejo necessidade, você fez essa pergunta de reforma, né, legislativa. Algum mecanismo que pudesse potencializar ainda mais a lei. Para a senhora que está tipificando o crime ou coordenando hoje em dia, se a senhora acha que alguma coisa iria facilitar a atividade policial. Nesse momento, assim, de lei, a gente está satisfeito. O que a gente precisa mesmo, e aí também a gente está com perspectiva agora, é o ingresso dos novos policiais. Porque, como eu falei, um registro de ocorrência de uma Lei Maria da Penha para ser feito, ele demora muito mais do que qualquer outro registro de ocorrência para ser feito. Então, eu preciso de quantitativo de policial dentro das delegacias de mulheres para fazer um atendimento qualificado. Então, assim, se você me perguntar, Rafa, que você já me perguntou, eu não pediria reforma legislativa, não. Eu quero mesmo mais policiais, né? E a gente sabe, a gente tá aqui com vários concursos em andamento, né, na Polícia Civil. Creio que agora em março já devem começar as academias de polícia, né? Então, o que a gente quer é isso, que a gente possa ter concurso constante para a Polícia Civil, para que os nossos quadros policiais sejam sempre renovados e a gente tenha sempre policial com gás e disposição e capacitação para trabalhar nessa temática, né? Porque é uma temática que é uma temática muito específica e uma temática que requer que a pessoa efetivamente abrace a causa. Não é qualquer um que vai entrar numa DEAN e vai se sentir à vontade para trabalhar com esse tipo de crime. Não é assim. Então, assim, tem que ter realmente uma dedicação maior. E aí, concluindo, né, a pergunta, nesse momento eu não falaria em reforma legislativa, tá? E o que a gente tem é uma perspectiva de ingresso de policiais que vai ser importantíssimo para toda a Polícia Civil. Inclusive de mulheres. Sim, exatamente. Essa vai bater até a turma da senhora, vai entrar gente pra caramba. Essa ainda vai bater a miojo. Ainda bem, né? Eu fico muito feliz que entrem. E a gente, tendo essa renovação nos quadros, a gente fica muito, muito satisfeito, porque a gente precisa sempre de gás, de sangue novo, né? De policiais capacitados para trabalhar nessa temática. Então, é realmente muito importante isso. E aí, qual foi a outra pergunta, Rafa? Essa já foi em relação à situação conjugal ali. Sim. A Lei Maria da Penha, ela traz... violência doméstica, né? Ela traz essa perspectiva que você falou realmente, né? De ter ali não só a questão do cônjuge, né? Da relação afetiva, mas também essa questão mesmo da empregada doméstica. Então, você tem como... Relação de confiança. Exatamente, né? Colocar ali. E também a gente vê a perspectiva de gênero. Então, dependendo do caso concreto, se for uma pessoa do gênero feminino, o que eu estou falando com isso? Se for uma mulher trans, ela também é abraçada pela Lei Maria da Penha. Assim, o nosso trabalho, ele não pode ficar restrito. Sim. Você tem que ter quando você decide ser delegado de polícia, você tem que entender que você é o primeiro garantidor dos direitos fundamentais. Você está ali para garantir direitos. Você não está ali, você tem que parar com esse pensamento de achar que polícia é só para prender. Não é isso. Você ali é um garantidor de direito fundamental. Então, se você está vislumbrando uma desproporcionalidade entre uma relação em que você vê uma violência de gênero ali dentro e você tem mecanismos de ajudar aquela pessoa, você tem que fazer. E aí você vislumbra aquilo e você vai, através de todos os meios jurídicos que você tem, conseguir a proteção para aquela pessoa. E foi isso que a gente fez. Então, assim, é uma realização muito grande, não só profissional, mas como ser humano, né? Que você pode ajudar. Eu já tive casos, às vezes, que a gente chegou na delegacia e o cidadão tinha um mandado de prisão pendente. Só que quando eu fui verificar, eu vi que já estava prescrita aquela pena há muito tempo. Só que o mandado de prisão no sistema, ele ainda estava pendente.
tecnicamente, eu teria que cumprir aquele mandado de prisão, porque ele consta no sistema pendente. Sim. Só que eu tenho que ter a consciência que se eu tiro a liberdade de uma pessoa, aquilo é extremamente danoso. Então eu não posso sair... Na próxima vez, se ela tiver... ou vai servir de exemplo para outras também. Não, eu tô... Não pode, então você tem que verificar. E você verificando aquilo, o que que eu fiz? Eu entrei em contato, foi também assim super trabalhoso, porque aí teve que verificar realmente se estava ali tudo prescrito, o que estava acontecendo, dar baixa no mandado de prisão. Então assim, não foi simples, sabe? Foi bem complicado. Qual seria o mais simples? O mandado de prisão está pendente, cumpre. Só que a vida daquele ser humano... Imagine você botar em cárcere uma pessoa que não era mais para estar no cárcere. A nossa lei, ela tem um limite de prescrição, né? As penas, elas têm aquele limite. De acordo com o crime. Né? De acordo com o crime. Se já está prescrito, como é que eu vou fazer isso? Eu ali, como delegado de polícia, eu tenho que entender que eu estou ali para garantir direitos fundamentais. Eu não estou ali simplesmente para prender. Não é só isso. É algo mais. Então, Rafa, a gente vai visualizando cada caso concreto e vai analisando. Aqui eu conseguiria aplicar a Lei Maria da Penha? Ah, não, aqui não dá. Aqui eu consigo. Então, como é que eu consigo? Dentro da lei, dentro da jurisprudência, tudo tá baseado em lei e jurisprudência. Você vai fazer uma aplicação ali da Lei Maria da Penha, você vai fazer. Mas não é da cabeça da Gabriela. Não é assim. É tudo pautado em legislação, em doutrina, e aí você consegue, muitas vezes, criar algum entendimento que vai ser rechaçado pelo Poder Judiciário, né? Então, assim, não é tão simples quanto as pessoas pensam, tá? Um trabalho é um trabalho mesmo minucioso, é um trabalho de apreciação do caso concreto. Por isso que eu tô falando pra você que isso é um plus, né? A senhora se envolve muito mais do que uma simples ocorrência de armas e drogas, por exemplo. Muito mais. É isso que eu tô tentando captar aqui, que eu tô entendendo mais ou menos do serviço da senhora. Que a relação do delegado, propriamente dito, da autoridade policial ali com o judiciário já é mais próxima. Mas nesse tipo de assunto, a senhora tem que ter um link muito grande com o Tribunal de Justiça ali para se envolver, se inteirar mais, interagir também com o judiciário mais nessa relação, porque a vítima ela tá sofrendo ali a cada dia. Isso. Então ela não pode ficar esperando uma liminar, de sair alguma coisa, de dar um bem para ela, para se separar do marido, e às vezes a mulher fica de boca fechada ali, porque não tem dinheiro nem para pagar a conta de luz, muitas das vezes. É verdade. Às vezes eu não tenho nem o dinheiro do ônibus, né? Então, assim, é complicado, mas a gente se dedica ao máximo que pode, sabe, Rafa? Ontem eu estava até quase meia-noite com um caso lá da Dean Centro de um abrigamento e que a mulher ela precisava ser abrigada porque ela estava com uma ameaça realmente de risco de vida e estava a mulher e o bebê dela de 5 meses e que a gente não estava conseguindo fazer um abrigamento por questão mesmo de uma documentação. E nós ficamos até quase meia-noite para conseguir regularizar a documentação e essa mulher conseguir entrar num abrigo e efetivamente ela poder ser protegida e que ela não sofra mais essa questão mesmo do risco de vida dela pelo ex-companheiro. Então, assim, é dedicação, sabe? É dedicação. Não é você chegar e achar que o seu horário... eu trabalho de tal hora a tal hora, de segunda a sexta. Não, é full time, né? É assim, é de segunda a segunda, 24 horas por dia. A gente está super dedicado, porque são vidas, né? O nosso trabalho, ele salva vidas realmente. Eu consigo ver nesse trabalho de delegacia de mulheres... a gente realmente salvando vidas de mulheres. Então, assim, o empenho, ele é muito grande. A senhora tem alguma assistente social que fica subordinada? Eu sei que as delegadas quase sempre já fazem esse papel, né, de assistente social. Mas a senhora tem alguma assistente social que fica nas delegacias ali, subordinadas às delegadas titulares?
Atualmente a gente não consta, não tem esse trabalho na delegacia, tá? Já teve algum tempo atrás que eram as atendentes, isso, logo na delegacia legal, naquela época, exatamente. eu lembro que as estagiárias, na verdade, assistentes sociais. Isso, eram assistentes sociais ou psicólogas. Com a camisa polo branca. Exatamente, era isso mesmo. Hoje em dia a gente não consta mais nos quadros, né, esse tipo de trabalho, mas o que a gente tem? A gente tem a rede de apoio, como eu falei para você, né, que o trabalho da polícia, ele é integrado com a rede de apoio da mulher. E o que é a rede de apoio, né? Então, a gente tem assistentes sociais, psicólogas, que são podem ser do estado ou do município, e aí eles trabalham nos centros de referência de proteção à mulher. E a gente faz a interface com esses centros de referência, com esse apoio. A gente faz a articulação também com a rede de saúde, tanto municipal quanto estadual, e aí, precisando de qualquer tipo de atendimento, a gente faz o encaminhamento, a gente também articula com a Defensoria Pública. Então, às vezes, aquela mulher, ela, além do problema criminal, ela também tem um problema na vara de família, precisa fazer pensão alimentícia, visitação, regularização de qualquer outro tipo de questão da vara de família. A gente também consegue essa articulação com a Defensoria Pública, a gente tem uma excelente articulação com o Poder Judiciário, principalmente nas questões do deferimento das medidas protetivas, a gente tem articulação com o Ministério Público. Então, assim, a delegacia, eu não tenho uma assistente social vinculada na DEAN, mas eu tenho toda essa rede de apoio da mulher, tanto municipal quanto estadual, que funciona muito bem e a gente consegue encaminhar para toda essa rede de proteção à mulher. A pergunta que eu tinha feito anteriormente, só para complementar, da questão da relação doméstica, caso não tenha essa relação doméstica, a DEAN atende ou não? A distrital que atende? A gente atende. É verdade, você perguntou e eu não complementei. A gente atende. Porque tá? eu não quero falar de um caso específico, mas são casos que obviamente ganham notoriedade, que foi o caso do Gabriel Monteiro lá, e que eu vi sendo atendido pela DEAN. Por isso que é a pergunta, e a princípio a menina tinha se relacionado com ele pela primeira vez. Aí ficou essa dúvida na minha cabeça. Eu falei, pô, DEAN tá atendendo, sendo que o cara não era namorado dela. Você até perguntou em caso de estupro, por exemplo, do autor não ser conhecido, se a DEAN faz. A gente faz essa investigação sim, tá? Nós, da Delegacia de Mulheres, nós trabalhamos também com os crimes fora da Lei Maria da Penha. Por exemplo, uma briga de vizinhos, né? Vamos supor, a gente pode atender? Podemos. Um caso de um estupro que é autoria desconhecida, nós atendemos? Atendemos. Por quê? Porque a vítima é mulher, tá? Então, assim, só que não entra na Maria da Penha. Não entra na Maria da Penha. Então, assim, a característica da DEAN é a mulher ser a vítima da violência, tá? Não são todos os crimes que a gente atende. Por exemplo, vou voltar no roubo. O roubo não é um tipo de crime afeto à Delegacia de Mulheres. Mas uma lesão corporal, um estupro, uma ameaça que não seja da Lei Maria da Penha, a gente faz. Porque são crimes que vamos dizer assim, a doutrina entende como sendo cometida por conta da vulnerabilidade da mulher, né? E não um crime genérico, tipo, como roubo, furto, eu posso ser furtado ou roubado, como uma mulher também pode. Né? É exatamente isso, Você falou bem específico mesmo, esse é o viés da DEAN, tá? A gente tem esse viés de trabalhar com a violência de gênero. Então, são aqueles crimes que normalmente a mulher é que é a vítima daquele crime. Como, por exemplo, um estupro. A gente sabe que, atualmente, o estupro, a gente pode ter homens e mulheres vítimas desse crime de estupro, né? Mas a gente sabe que a maciça maioria das vítimas do crime de estupro são mulheres. Entendi. Entendeu? Outra pergunta que eu ia fazer para a senhora falou na rede de apoio em off, que a senhora estava até me comentando comigo, tanto da Guarda Municipal quanto da Patrulha Maria da Penha, da PM. Eles têm um link aberto com a senhora em relação a isso. Porque, por exemplo, a Patrulha da Penha, ela quase sempre ela faz até roteiros de mulheres que tinham sido já agredidas, que já ofereceram a denúncia ali até a justiça e fizeram o registro de ocorrência na DP anteriormente.
e elas ficam rodando muitas vezes, pegam contato já da vítima, a vítima, às vezes a medida protetiva está sendo ferida ali naquele momento ali, não está sendo cumprida, ó, o cara tá aqui na minha portaria tocando aqui para entrar. Eles vão lá, pegam a viatura, vão lá, abordam o suspeito, muitas das vezes levam para a delegacia e falam, não está cumprindo a medida protetiva. Eles têm esse link com as DEANs do local? Foi ótimo você ter tocado nesse assunto, porque tanto a Patrulha Maria da Penha, que é da Polícia Militar, quanto a Ronda Maria da Penha, que é da Guarda Municipal, eles têm uma interface muito grande com as DEANs. E aí, o trabalho da Patrulha e da Guarda Municipal após o deferimento da medida protetiva, eles fazem a fiscalização, exatamente como você falou. Aquela vítima fez o registro de ocorrência na delegacia, teve a medida protetiva deferida, a patrulha e a guarda fazem a fiscalização se aquele autor não está descumprindo aquela medida protetiva. E aí, como você mesmo relatou, fazem aquelas rondas, né, de passar ali na localidade onde a mulher mora, para verificar direitinho como tá. A mulher, ela tem como acionar, tipo, não é bem um botão do pânico, mas é um mecanismo que a consegue acionar. E eles fazem uma parceria maravilhosa lá com a Delegacia de Mulheres. A gente trabalha muito em conjunto, tanto com a patrulha quanto com a Ronda Maria da Penha, aqui no Rio de Janeiro. Eu até tive, há pouco tempo atrás, a oportunidade de ir numa reunião, acho que foi Novembro Rosa, alguma coisa assim, acho que é Outubro Rosa. Eu estava cobrindo as férias até do meu veterano lá no Copacabana Presente, estava comandando lá o Copacabana Presente, tirando as férias dele. E o pessoal do batalhão da Maria da Penha me pediu uma ajuda pra gente, porque a gente tem assistente social no projeto Segurança Presente. Pô, tem como a gente palestrar, e chamou uma ONG lá que tem das mulheres vítimas de violência lá de Copacabana. Elas palestraram e eu fiquei abismado ali com a presença das mulheres que estavam ali e a entrega nas palavras por parte delas. Muitas senhoras de idade. Teve uma que eu me recordo bem lá, devia ter uns 65 anos. Ela estava com a filha lá, a filha devia ter uns 16, 17 anos. E ela chorando e contou, narrou tudo ali para várias pessoas que ela estava conhecendo pela primeira vez, que ela ficou 22 anos sofrendo abuso psicológico e físico. E por conta da mulher dela, ela falou que não tinha, da filha dela, ela falou que não tinha dinheiro para sair de casa. Ela falou, não tinha como, eu só tinha que pegar minhas coisas se eu fosse sair e ir a pé, porque eu não tinha dinheiro para nada. Ele só me deixava o que era exatamente o que subsidiava o meu dia ali, para eu me manter viva. Vamos dizer assim, deixava R$10 para comprar pão e tal, e a mulher ficava naquele ciclo ali de, se eu sair daqui, como é que eu vou fazer? Ter uma filha, como é que eu vou sustentar uma filha? Que aí já dobra a problemática, né? Quando a pessoa só não quero sofrer aqui. Se eu for sofrer, eu vou sofrer em outro lugar e ela sai. Mas como tem um filho, aí já fica amarrado. Então eu vi o trabalho deles, foi aí que eu conheci essa questão da Maria da Penha, que eles falaram, que eles vão na patrulha. As vítimas têm um telefone desses policiais, que são policiais que são individualmente escolhidos para essa atividade. Então não se troca como troca, por exemplo, a RP, a Rádio Patrulha de uma área, sei lá, a Rádio Patrulha Alfa do 19º Batalhão. Eles não trocam. Esses policiais, eles têm a escala deles, mas sempre são os mesmos 5 policiais que trabalham na Maria da Penha. Então todo mundo passa a ser conhecido lá. Isso, porque é a mesma perspectiva, né, da Polícia Civil e a Polícia Militar da mesma forma. Para trabalhar com a política de proteção à mulher, você tem que estar capacitado. Não é qualquer policial que vai entender aquele ciclo de violência que a mulher está sofrendo. Porque não raras as vezes, Rafa, você vai chegar no local de violência doméstica e a mulher vai dizer que não quer acompanhar o policial, que não quer fazer o registro, que não quer fazer nada contra o marido, porque, na verdade, não aconteceu nenhum crime contra ela. E aí o policial tem que saber como agir, tem que saber como se portar e tem que entender que ali naquele momento a mulher, ela ainda não conseguiu romper o ciclo da violência e ainda não conseguiu ir até a delegacia e fazer o registro de ocorrência. Alguns crimes, como a gente comentou e você também falou, eles são de ação penal pública incondicionada. Então, independente, por exemplo, lesão corporal, independente da mulher querer ou não, o registro de ocorrência tem que ser feito. Só que é óbvio que se ela chegar e falar que não foi ele que agrediu, vai dificultar a elucidação do crime,
né? Vai dificultar o quê? A gente coloca ali a autoria, a materialidade, e você faz aquele link como, né? Você tem que ter outras peças ali no inquérito policial para poder dizer que foi aquele homem que agrediu aquela mulher. Ou ela se nega a comparecer ao IML para fazer o seu exame de corpo de delito. Como é que você vai ter a materialidade do delito? Então, o policial, tanto o policial civil quanto o policial militar e o guarda municipal que vai atender casos de violência contra a mulher, ele tem que ser um policial capacitado. Então, você não pode ter essa troca constante, como você mesmo falou, dos policiais. Porque se for um policial que não tem a capacitação em violência doméstica familiar contra a mulher, ele não vai entender esse ciclo da violência, ele não vai entender o porquê que a mulher está negando, ele não vai entender o porquê que a mulher não está querendo, entre aspas, a ajuda dele. Tá? Mas é porque ela não conseguiu ainda quebrar o ciclo da violência. Então, o policial, ele precisa entender essa perspectiva. E aí não pode ser qualquer policial, porque o colega, às vezes, não vai entender o que está acontecendo. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. A gente tá chegando 1h30 de entrevista. Como é que tá o horário da senhora aí? Tá tranquilo? Apertadíssimo. Então tá bom, já vou dar uma acelerada aqui. O que eu ia perguntar para a senhora? A senhora falou da situação da representatividade aí da Patrulha Maria da Penha, dessa rede de apoio que consta na senhora, e falou da situação do crime ser incondicionado à representação no caso da vítima. A vítima não precisa, porque o titular da ação é o Ministério Público. Como é que é o link aí da senhora com o Ministério Público a respeito disso, que muitas das vezes ele pode destipificar alguma relação ali do que a senhora tenha colocado ali como preenchido dentro do registro de ocorrência? Como é que é esse link da senhora com o Ministério Público? Eles também têm um departamento assim como tem a DEAN, como tem a Patrulha da Penha no Ministério Público? Tem, eles também têm uma promotoria. Eu de cabeça eu não vou lembrar o nome, mas é a procuradora Carla Araújo, que é a responsável lá no Ministério Público, e a interface é ótima. Na Patrulha Maria da Penha é a Tenente Coronel Cláudia, né? Também já até pedi para ela vir aqui também. É excelente ela. Vou depois passar ela é 10. É maravilhosa. De repente fazer um programa com ela e com a senhora depois aqui. Ia ser um prazer. E a Guarda Municipal é a líder Glória, que no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, também uma pessoa maravilhosa, super dedicada. E a interface com o Ministério Público é excelente, como eu falei. A procuradora, a doutora Carla Araújo, ela é muito dedicada. Então, assim, ela é até uma também que você pode convidar para vir aqui. Não sei se você só chama policiais, não sei como é que é. Não, né? Tem relação com a atividade policial aqui, pra gente é importante. Então, assim, também a participação dela é muito importante. E a gente faz, né, reuniões constantes, porque essa rede de apoio, ela tem que estar toda integrada. Porque não adianta o trabalho da polícia ser de uma forma, do Ministério Público outro e do Poder Judiciário outro. A gente precisa articular tudo para que o trabalho ele tenha ele flua da melhor forma possível. Então, a gente tem reunião constante, que é a reunião da rede de apoio, lá no Tribunal de Justiça, capitaneado pelo COEM. A gente tem juízas também da violência doméstica super empenhadas, a doutora Adriana Ramos de Mello, a doutora Luciana Fialo, enfim, são várias juízas que realmente são muito dedicadas, e a gente tem essa reunião, e aí participa o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, que também na Defensoria Pública também tem um segmento específico de proteção à mulher, que é a Defensora Pública, a doutora Flávia Nascimento, também é outra pessoa que você também tem que convidar aqui para o seu podcast, que também é uma pessoa, assim, muito empenhada no combate à violência contra a mulher, e a Defensoria Pública tem várias ações muito boas, então a gente também integra com a Defensoria Pública, e aí vão representantes da rede municipal e estadual de saúde, de educação, de assistência social, todos participando de reuniões mensais, tá? Então, assim, a reunião é mensal, dia 8 agora de fevereiro a gente tem reunião, para poder alinhar os trabalhos, para que essa rede de apoio à mulher ela seja efetiva e eficaz.
Doutora, vou fazer uma última pergunta para a senhora aí, para não apertar muito a senhora, mas a senhora vai ter que me prometer que vai voltar. Eu tenho mais de 43 perguntas para fazer de inscritos nossos. Exatos. Vou fazer uma pergunta aqui do nosso inscrito, só para não passar em branco, aqui do Jefferson Souza, que ele perguntou a respeito do acompanhamento. Eu coloquei que a senhora ia vir aqui e abre uma caixa de perguntas no legal. Instagram, o pessoal vai colocando. enchendo de perguntas. Legal. Até para o pessoal poder participar também. Claro. Ele perguntou como é que era o acompanhamento da vítima. Aqui ele botou até o oferecimento da denúncia, né? Mas na verdade eu não sei se é até o oferecimento da denúncia ou se a polícia continua fazendo esse acompanhamento, até por essa rede de apoio também, da Patrulha Maria da Penha. Ou se não, aí depois dessa parte a gente já passa mais para Maria da Penha. Qualquer problema que eles tiverem, eles relatam pra gente. É bem parecido com o que você falou, tá? A gente, o trabalho da Polícia Civil, a gente vai até conseguir finalizar o inquérito policial, em que a gente relata o inquérito policial e encaminha para o Ministério Público, e o Ministério Público decide se vai oferecer a denúncia ou não, né? Então, o trabalho da Polícia Civil, ele vai até essa fase de relatório final e encaminhamento para o Ministério Público decidir se vai denunciar ou não. Mas, assim, como eu falei, a nossa rede de apoio, ela é muito, muito integrada. E aí a Polícia Civil, ela não para, tá? A gente continua nesse acompanhamento da mulher, sim. Porque a gente leva os casos para debate e para proteção mesmo da vítima. Porque, como a gente falou, a gente não quer, em hipótese nenhuma, que ocorra um feminicídio. Então, a nossa atuação tem que ser constante. E aí, a nossa atuação, ela passa a ser integrada com a Patrulha Maria da Penha, que ela vai fazer a fiscalização das medidas protetivas deferidas e, muitas vezes, ela volta com esse agressor para a delegacia, lá para a DEAN, para verificar se é um caso de prisão em flagrante por descumprimento de medida protetiva. Da mesma forma, a Guarda Municipal também, que está ali acompanhando, porque a diferença, só para se não ficar dúvida, né? Qual seria a diferença da Patrulha Maria da Penha para a Guarda Maria da Ronda Maria da Penha, que é da Guarda Municipal? Vou falar de uma forma bem genérica e depois você convida a Tenente Coronel Cláudia para falar mais específico e depois convida a líder Glória para falar mais específico. Mas, assim, de uma forma bem genérica, tá? Os casos que a patrulha da PM acompanham são aqueles casos mais violentos, que normalmente tem porte de arma, né? E os casos que a Guarda Municipal acompanha são aqueles casos em que não tem essa gravidade, não há menção de arma. Normalmente são os casos menos violentos, vamos botar desta forma, tá? Mas aí depois você convida cada uma para elas contarem especificamente como funciona cada uma delas. Mas o acompanhamento da Polícia Civil é com essa interface com a patrulha, com a guarda, com a defensoria pública, com o abrigamento, porque a gente não sabe, é bom também deixar claro que a gente não sabe o endereço do abrigo, tá? Porque o abrigo é um local secreto, que é para quê? Para proteção da vítima. Então, nem nós, policiais, eu não sei, eu sou diretora do Departamento de Polícia de Atendimento à Mulher, e eu não sei o endereço do abrigo. E não quero saber, porque realmente ali tem que ser um local sigiloso. Mas, mesmo eu não sabendo aonde é o local do abrigo, que essas mulheres estão protegidas, eu tenho a interface com a diretora do abrigo. E aí, ela vai me relatando. Gabriela, tá acontecendo isso e tal, e aí a gente vai tomando outras medidas. Então, assim, em que pese a obrigação da Polícia Civil seja até a conclusão do inquérito policial, né, a gente não para. A gente continua com essa interface com todas as outras instituições, com todas as outras instituições. Por quê? Porque o nosso pensamento é o quê? Proteção da mulher, salvar vidas. E aí a gente não pode ter o pensamento só, mas a Polícia Civil só tem a obrigação de concluir o inquérito policial. Não, a minha obrigação ela é muito maior. A minha obrigação é com essa mulher vítima. Então, a gente continua nessa interface, sim, a gente continua dialogando e fazendo toda essa cadeia de proteção à mulher no estado do Rio de Janeiro. Doutora, agradecer demais a presença da senhora aqui. Antes, agradecer a Polícia Civil, né? Meu amigo Dani aí da Ascom aí, obrigado aí por ter liberado a doutora para vir aqui.
E, pô, me sinto lisonjeado de ter alguém que tenha o conhecimento, a expertise que a senhora tem, numa área que é bem sensível para a nossa sociedade. Pô, quero demais que a senhora esteja aqui de volta, porque, como eu falei aqui, de fato, eu não dei um número aleatório, não. Eu tenho 38 perguntas para fazer para a senhora. Eu posso até passar depois para a senhora, para quando a senhora vier aqui de novo, já ter a resposta na ponta da língua aqui. Mas, de fato, é um assunto que desperta curiosidade em algumas pessoas. A senhora já até estava falando aqui em off, pô, muita gente não se interessa. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão se interessando, até pelo trabalho que vem sendo realizado pelas DEANs, pela Patrulha Maria da Penha. As pessoas estão ficando presas por isso, né? A gente brinca que no Brasil só pensão alimentícia que prende, violência doméstica também prende. Quando eu perguntei da elucidação do crime, no que diz respeito à violência doméstica, era por conta disso, porque isso causa uma fidelidade na vítima quando ela vê que, de fato, o autor do crime ali foi preso, porque ela não quer chegar e ter o constrangimento de ir na DP, falar que foi estuprada e sofreu violência psicológica durante 15 anos e o autor do crime ali continuar solto. Então, isso perde credibilidade para as nossas instituições de maneira geral. Quando a gente vê, como a senhora falou, com propriedade, que a elucidação dos crimes são grandes, isso causa uma naturalidade na vítima dela procurar quantas vezes for necessária a DEAN, que ela sabe que o problema dela vai ser resolvido. Então, agradecer a senhora demais aqui pela presença, por ter disponibilizado 2 horas do dia da vida da senhora aí, para falar para o nosso público da importância dessas questões da violência doméstica. Muito obrigado. O canal aqui é uma extensão da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Guarda Municipal. Então, o que a senhora precisar relatar, publicitar aqui, a gente está à disposição. Se quiser mandar alguma delegada das DEANs, especificamente de uma localidade que tenha mais atendimento, para colocar um serviço que esteja sendo pioneiro. O programa da senhora aqui é só falar, Rafael, preciso encaixar essa delegada para ela falar, isso é muito importante, a gente arranja uma data aqui, um horário, e a gente consegue encaixar a autoridade pertinente aqui para falar sobre o assunto. Então, mais uma vez, obrigado de coração à senhora por ter disponibilizado o tempo da senhora para estar aqui. Eu que agradeço, Rafa, mais uma vez. Falar realmente que as 14 delegadas das DEANs, elas têm uns trabalhos assim que são fenomenais, elas realmente são extremamente dedicadas, capacitadas, então eu queria agradecer muito as 14 delegadas que estão lá comigo, agradecer a todos os policiais que estão trabalhando em DEANs, agradecer ao nosso secretário de Polícia Civil, o doutor Fernando Albuquerque, que ele dá o maior apoio assim, para a DEAN. Ele sempre é o primeiro a estar ali junto com a gente, falando da importância do combate à violência contra a mulher. Então, assim, a gente realmente tem muito o que trabalhar, mas a gente tem esse apoio, tem um apoio institucional, tem esse espaço aqui, né, que você está nos oferecendo, e falar que a gente tem também o canal 197, que é o tridígito da Polícia Civil, e dentro do canal 197 a gente tem ali um link específico com o Departamento de Mulheres, e a gente tira dúvidas, orienta e faz até a marcação do registro de ocorrência para essa mulher vítima de violência. E também nós temos o nosso Instagram do Departamento de Mulheres, é o DGPAM_RJ, e ali a gente divulga os nossos trabalhos e também divulgamos palestras, tá? Lives, que as delegadas de DEAN vão participar, e aí é legal porque quem tiver dúvida e tal pode participar, como a gente tem 14 DEANs em todo o estado do Rio de Janeiro, às vezes vai ter uma palestra, vai ter uma conversa ali perto de você, e você pode ir, né, conversar pessoalmente com essa delegada, tirar dúvida, e com certeza absoluta a gente vai voltar aqui no programa sim. Muito obrigada, tá, Rafa? E vou pedir também para as delegadas, as 14 delegadas virem aqui, vai ter muita conversa pra gente, vamos debater muito esse tema e vamos dar um basta, né? Basta a violência contra a mulher. Mais uma vez agradecer a senhora, não só pela presença, mas também pelo trabalho desempenhado. E é isso, as portas vão estar abertas aqui para a senhora voltar quantas vezes a senhora quiser, e também estender também um convite à Polícia Civil de uma maneira geral. O doutor Marcos Amin vai vir aqui, já falei com ele, para colocar a experiência de vida profissional e individual dele também, e abrir também para a corporação, como de maneira já vieram inspetores, já vieram autoridades policiais aqui, delegados também, mas é isso. E que precisar da gente, a gente está à disposição aí, e para ajudar no que for preciso na divulgação aí, tá? Agradecer também a CB2Go aí,
loja aqui do nosso Shopping Citar América aqui, que forneceu o nosso café aqui, é a nova patrocinadora do programa também, da unidade Barra da Tijuca, e agradecer demais a fidelidade que vocês tiveram com a gente aí, de querer fechar com a gente, acreditando no nosso projeto também. Então, me sinto lisonjeado de estar sendo patrocinado por vocês aí. Muito obrigado pela força aí. E é isso, rapaziada. Obrigado aí por todos que ficaram nessas 2 horas de entrevista aqui com a doutora Gabriela, com a gente aí. Com certeza ela vai voltar mais, porque eu vou perturbar ela agora para ela voltar. Pode ter certeza disso. As perguntas que não foram respondidas, eu vou passar para ela. E da outra vez que ela vier aqui, eu vou me comprometer a responder todas essas perguntas aí, nem que for através do Instagram ali. Vou notificar a pessoa e vou informar a resposta da pergunta a qual ela fez aí para a autoridade, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela fidelidade, é isso. Fosse honra, rapaziada.